Estamos aqui hoje com a nossa convidada, Roberta Olivério Negli, que ela é psicóloga formada pela USP, mestre em ciências com ênfase em psicobiologia na USP, especialista em TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, especialista em ACT, que é a terapia de aceitação e compromisso, possui pós-graduação em terapia do esquema, pós-graduação em terapia comportamental dialética. E é interessante porque a área de atuação da Roberta é uma psicologia com base construtiva, com base em fazer um raciocínio com baseado na ciência, tem uma correlação muito grande com a minha área. Então, eu acredito que hoje a gente vai conseguir conversar sobre temas em comum, casos em comum, e vai ser bem interessante para quem busca uma evolução e atingir os objetivos. Obrigado, Roberta, por participar aqui hoje do nosso episódio. Tenho certeza que vai ser proveitoso para todos. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui hoje. Roberta, eu sou uma pessoa que, vou contar uma história minha em particular, eu fiz vários anos de terapia na minha vida. Eu acredito que se for somar desde criança, eu fiz cerca de 12, 13 anos. Quando eu comecei jovem, tinha um estigma gigantesco, até pela minha parte, de fazer terapia, que era um problema, as pessoas tinham vergonha, e isso muitas vezes até atrapalha no tratamento, né? Porque a pessoa não aceita estar fazendo tratamento. E eu percebo que de uns anos pra cá, parece que isso mudou completamente. Na minha visão de leigo, eu percebo que até algumas pessoas falam isso como se vangloriar. Eu faço terapia, elas postam isso, eu preciso da minha terapia. Então virou quase como que um acessório. Na sua visão, você diria que hoje a terapia está na moda? Como que você vê esse aumento da aceitação do tratamento? Perfeito, Lucas. Acredito que sim. Hoje em dia ela está muito mais próxima de estar na moda do que ainda com estigma, com preconceito em cima disso. O que é positivo, porque realmente a gente vem construindo cada vez mais bases para que a psicologia seja científica, que ela possa de fato ajudar quem procura ela, né? Mas, como tudo que está na moda, a gente precisa também ficar atento por que pode estar por trás disso, né? Então, promessas milagrosas, né? Porque a gente precisa lembrar que a terapia, ela é um processo e é um processo ativo, no qual o paciente precisa se engajar e se responsabilizar pelo que ele quer a partir de então na sua vida. Certo. Quando a gente entra nesse assunto de falsas promessas, as coisas assim, é um assunto que me agrada bastante, porque obviamente eu sou contra, e na minha área isso aí é uma loucura, né? Com certeza. O que você vê aí na área da psicologia que mais te, vamos dizer assim, te incomoda de falsas promessas ou profissionais que não têm, às vezes, uma formação adequada para fazer o trabalho e acaba atrapalhando a pessoa que está precisando de ajuda? Olha, são muitos, infelizmente, né? E também nos dois extremos. Então, desde profissionais que muitas vezes, inclusive, nem são psicólogos, nem têm toda uma formação para realizar uma psicoterapia. Eles podem vender tanto um processo rápido, mágico, milagroso, em que a pessoa se ilude e acaba, às vezes, gastando tempo, dinheiro e se frustra, né? Até mesmo na outra ponta, que profissionais falando que o paciente não tem mais chance, não tem mais jeito, não tem como mudar. O que é completamente absurdo, principalmente porque a terapia é o espaço, é o palco para a gente realizar essas mudanças. E aí, quais mudanças? Mudanças que façam sentido dentro da vida de cada paciente. Como as áreas estão interrelacionadas, vai ser difícil eu não falar questões das minhas áreas para a gente agregar o raciocínio. Perfeito. E é muito interessante que você falou dos profissionais, principalmente, porque eu vou dar um exemplo da minha área usando a área da nutrição. Eu devo conhecer hoje mais de 100 nutricionistas que têm formação. Eu conheço uns 4, 5 que seguem o que falam. Por exemplo, você vai num consultório nutricionista, a pessoa vai prescrever uma dieta, vamos usar esse exemplo, com quantidades, referências, com regras que você tem que seguir basicamente. E a própria pessoa não segue nada. Então, se você encontrar ela num evento, ela vai ser a pessoa que vai estar comendo como se não houvesse amanhã e se comportando como alguém que com certeza não é. Então, hoje eu vejo muito isso, Roberta, que é, além das falsas promessas,
vender resultados reais, isso se tornou uma indústria, igual eu conversei com o Dr. Bruno aqui no podcast que a gente fez sobre oncologia, né? Uma indústria, isso. Mas também a gente percebe, falando exatamente sobre o que você falou, que é a questão de não exercer o exemplo do que a pessoa trabalha, né? E muitas vezes isso acaba influenciando no tratamento do paciente, né? Com certeza. Eu gosto muito de pensar que por trás de todo o CNPJ, a gente tem ali um CPF por trás, né? Então precisa ter um alinhamento. É claro que todo profissional, ele, antes de tudo, ele também é um humano. O que traz com isso o direito dele ter dificuldades, dele ter problemas, né? Mas também, a partir do momento que ele tá ali como protagonista da própria vida dele e que ele tem uma profissão, uma responsabilidade para quem ele serve, então ele precisa também se responsabilizar pelo processo de corrigir as dificuldades, os erros, né, dentro do que faz sentido e melhorando isso. Então ele pode até ter alguma dificuldade, mas com certeza ele precisa ser o exemplo do processo. E é justamente nas dificuldades que a gente acaba conseguindo achar as melhores soluções, né? Porque na minha área tem uma visão muito forte que é da questão da aparência física, né? Que tem a credibilidade na aparência física. Obviamente a aparência física vai depender de genética, vários fatores, né? Mas, para mim, o real valor está na pessoa que vive o que fala, porque ela vai passar pelas dificuldades que o cliente vai passar. Com certeza. Então, muitas vezes, algum problema que o cliente está falando, ela já passou, já buscou alguma solução e possivelmente resolveu ou está tentando resolver. Então, essa bagagem profissional eu avalio como importante e é algo que eu sinto falta de ver hoje em muitos profissionais, né? Que é aquela questão de não pregar, não viver o que fala e não dar essas soluções de vivência para as pessoas que ela atende. Sim, porque coloca quase que um descrédito, né? Então eu vou num profissional que vai me dar o caminho, mas ele não percorreu esse caminho. Então, se ele mesmo não conseguiu aplicar nele, por que que eu vou esperar que aí eu, como usuária desse serviço, vou atingir isso, vou conseguir? Então, tem esse alinhamento, né? Sim. Então, já me perguntaram muitas vezes essa pergunta, eu acho que eu nunca falei explicitamente ela. Então, para todo mundo que pergunta, nas minhas áreas, o físico vai passar credibilidade ou não? A minha resposta, aqui alinhando com a Roberta, que é uma profissional exemplar da área da psicologia, seria o seguinte: não necessariamente precisa ter um físico melhor de todos, mas se a pessoa vive o processo e executa as estratégias que ela prescreve para outras pessoas, ela vai estar sendo coerente e com certeza fazendo um atendimento melhor do que 90% dos profissionais hoje em dia. E isso vale para qualquer área, seja a área de nutrição, treinamento, psicologia, área médica, qualquer tipo de atendimento que vai transferir conhecimento para alguém, né? O que você já viu de coisa mais exótica assim, na sua área de falsa promessa, de profissional que fala alguma coisa assim que não segue uma linha científica? Curiosidade. Olha, tem que tentar lembrar aí um pouco. Uma coisa que me marcou muito, assim, que me chocou, foi um relato, né, de um paciente que já tinha passado por alguns anos com um psicanalista, médico, psiquiatra, formado, com assim, um bom currículo, né, mas que chegou para ele e disse que era uma pena o que ele, né, tinha percorrido até então, que por conta da idade dele não tinha mais jeito, que não tinha mais o que fazer, né? E isso me marcou muito, porque... E aí? O que a pessoa faz, então? É um nível de uma desesperança perigosíssima, né? Então, a pessoa tá ali com problemas, com dificuldades, busca um profissional, confia nesse profissional, e ele vira e fala que, ó, você é um caso perdido. Então, para mim, isso é gravíssimo e um grande absurdo. Roberta, se a gente for analisar as últimas décadas, a grande variação que a gente teve, pensando na sociedade, é a presença da internet nas nossas vidas e cada vez mais a gente fica dependente dela. Você acredita que a internet influencia, ou tem influenciado,
na questão mental das pessoas? Com certeza. De várias formas. Acredito que pode ter muita funcionalidade, pode ter uma grande potência para coisas positivas, construtivas, mas também para o lado ruim. Então, uma coisa é certa: o que a gente vê nas redes sociais causa uma influência na gente. Mesmo que a gente não tenha tanta atenção a isso, que a gente não tenha tanta consciência disso, o que a gente consome tem um nível de influência. Porque a gente pode considerar que a rede social, que o celular, o mundo virtual, ele complementa como um ambiente pra gente, né? E aí é muito interessante pensar, né? E eu gosto sempre de voltar que nós somos animais. Nós somos animais não humanos. Mas a nossa base biológica, ela tem uma grande importância. Então, no nosso processo evolutivo, toda a questão do pertencimento, do grupo social, importa muito. Então, você ser rejeitado, você ser excluído, isso soa um alarme lá de trás pra gente muito grande, né? E o pertencimento social, ele importa. A partir disso, a gente pode conseguir muitas ajudas que são importantes para nossa sobrevivência ainda hoje em dia. O problema é que nós fomos programados para tentar pertencer a um grupo, a uma tribo. E hoje, com a internet, é o mundo inteiro. São infinitas tribos, infinitos grupos. E não tem como a gente pertencer a tudo o tempo todo. Até porque, senão a gente perde a nossa essência, a nossa caracterização. Então, quando a gente pertence a um grupo, a gente automaticamente deixa de pertencer a outro. Então, a gente manejar isso com atenção, com consciência, entendendo qual é a tribo que eu quero pertencer. Se fosse para você resumir, assim, para quem está nos assistindo, os cuidados que a pessoa deve ter com a internet para que a internet não seja uma armadilha negativa para ela. Bom, aí talvez funcione para tudo na vida, né? Ela precisa ter um autoconhecimento. Então, do que é gatilho para ela, quais são os padrões desadaptativos para ela, o que prejudica, né? E o que ela quer para a vida dela. Porque automaticamente o algoritmo, ele já deixa a gente muito numa bolha. Então, pode ser uma bolha que te ajuda ou pode ser uma bolha que te atrapalha, que te deixa ali dentro de um conforto, criando, de repente, um mundo que não é real. Ou que, no mínimo, não vai te ajudar. Além do, também, eu vejo muito um efeito comparação, né? Uhum. É um efeito até irreal de comparação, que muitas vezes a gente a pessoa acaba, igual você falou, vivendo no mundo virtual, que é um mundo extremamente nichado, que aí gera vamos dizer, uma polarização de mundos, né? Porque parece que a pessoa só consome aquilo que agrada e cada vez mais. E quando ela vai se comparar a ela naquele mundo, e as pessoas só postam coisas boas, só conquistas, só ânimo, só coisas positivas, a pessoa perde a referência, né, de como é o mundo real. Ela acaba ficando presa no que você falou, né? Preso nesse mundo idealizado. E você citou do ambiente, a questão do ambiente virtual que acaba se tornando um ambiente novo para a pessoa, né? Na sua visão, qual que é a influência do ambiente para alguém? Seja virtual ou ambiente de pessoas que tem próximo da família, da rotina, qual que é a sua visão da influência desse ambiente para alguém? Bom, o ambiente, ele exerce uma influência enorme, né? Seja como algo que atrapalha ou algo que ajuda. Então, pode ser quando a gente está num momento de cansaço, de vulnerabilidade, em que a gente está num foco de poupar energia, pode te ajudar com estratégia, com organização, com incentivo, com bons exemplos, com bons modelos, ou te levar para um caminho diferente da pessoa que você quer se tornar. Seja com algo mais fácil, com algo rápido, com algo prático, que às vezes é diferente do caminho que você quer percorrer. Então, no dia a dia ali, pode te sabotar ou pode te impulsionar, né? E com certeza,
ele vai gerar ou não estresse, que, enfim, atrapalha em todos os níveis possíveis, seja na nossa saúde física, na nossa saúde mental, tá tudo interligado. Com bons modelos ou não, até onde que isso amplia o seu repertório. Eu vejo nos meus acompanhamentos, nos meus atendimentos, que hoje em dia é muito difícil a pessoa ter um bom ambiente. Eu estou falando das áreas de hábitos saudáveis, né? A grande maioria das pessoas que eu acompanho, elas estão dentro de um ambiente ou da família, da casa, que as pessoas não têm bons hábitos, não têm boa organização. Os amigos também são amigos que não têm essa questão construtiva. E muitas vezes isso dificulta, igual você falou, porque você acaba se tornando um estranho dentro do ambiente que você está, né? E isso vai gerar um confronto, isso vai gerar problemas, ao invés de gerar apoio, né? Nos seus atendimentos, você também vê alguma questão de influência do ambiente dessa forma? Como que você vê isso? Sim, com certeza. Às vezes um paciente vem buscando a evolução e ele acaba, digamos assim, se distraindo do caminho dele por ter que apagar incêndios, ter que socorrer coisas ali que não precisariam estar ali. Né? Isso acontece bastante. E também existem, assim, né, os mecanismos, as químicas esquemáticas, como que uma pessoa se acostuma a se relacionar com a outra. Então, quando um dos lados começa a visualizar, de repente, um padrão que está atrapalhando, que está gerando sofrimento, que está gerando prejuízo, e aí ele quer mudar, né? Muitas vezes isso vai gerar um ruído, uma dificuldade, um desconforto, e isso corre o risco, né, até como ambiente ali, de influenciar atrapalhando. Né, gerando, de repente, um medo ou um cansaço muito grande, uma percepção de que, de repente, esse desconforto é muito grande. Né? Então, aí a gente sempre precisa dar um passinho para trás e entender o que está acontecendo. Ver esses mecanismos, para além de você estar ali no meio do olho do furacão, né? Entender qual que é a função de determinado comportamento, se aquilo até está previsto. Né? Então, toda mudança, ela gera desconforto, seja em quem está mudando ou nas pessoas que estão ao redor. E é interessante, né? Porque tirando a família, todo o resto do nosso ambiente, ele pode ser escolhido, né? Não é algo fixo. Então, uma má escolha de ambiente é algo que vai atrapalhar uma evolução, como você falou. Sim, e aí é importante também entender que talvez, de repente, a pessoa ela não vai conseguir mudar o ambiente dela por completo. Mas ela pode se planejar para que isso aconteça. Por exemplo, o caso de uma pessoa que está num ambiente de trabalho que atrapalha, que não faz sentido, né, que até retém ela de crescer e se desenvolver. Então, possivelmente, ela não vai poder simplesmente abandonar aquilo da noite para o dia. Mas ela pode fazer um planejamento, como um planejamento de transição de carreira mesmo, para estar num ambiente que faça mais sentido para a vida dela. Nas minhas áreas de acompanhamento, eu costumo falar que existem 4 fases da pessoa onde ela está para ela atingir o objetivo dela. A primeira fase é que a pessoa vai olhar para a rotina dela como que está e vai ter que mudar isso. Então ela vai ter que fazer um recomeço aos poucos, mas começar a enxergar as coisas de forma diferente e agir de forma diferente. Então essa seria a fase 1, que é essa fase da reorganização. Como se fosse uma pré-contemplação. Então ela começa a entender que tem algo a ser mudado. Isso. Porque é importante isso, porque a pessoa ela tem que primeiro visualizar que ela precisa mudar. Nas minhas experiências, eu nunca tive um caso que a pessoa atingiu o objetivo dela por influência externa e sem ela reconhecer que precisaria de mudança e de evolução. A segunda fase seria a fase em que ela vai ser criticada, porque provavelmente ela vai estar em um ambiente que as pessoas também não vão visualizar o que ela está visualizando. Então, ela vai sair num restaurante, ela vai comer uma salada, uma coisa mais leve, ela vai ser criticada por alguém. Ela vai sair em algum ambiente, não vai ingerir bebida alcoólica, vai ter sempre alguém que vai falar. Então, vão ter pessoas que irão apontar para ela
que estão em um ambiente, uma mentalidade ruim e vão se incomodar de ver alguém evoluindo. Então essa seria a fase 2 que eu costumo falar que é a fase da resistência, que a pessoa tem que resistir a esses apontamentos e essas acusações negativas de quem não está construindo nada no momento. A fase 3 é a fase de aceitação do ambiente, eu costumo falar. Se a pessoa insiste tanto que ela quer algo e ela começa a evoluir, as pessoas começam a reconhecer isso. Aí a pessoa, por exemplo, a gente vai num restaurante. Pessoas que frequentam o lugar do círculo de amizade já vão falar: "Ô, Roberto, você não vai beber, pedir uma água para você." Ele já reconhece que você tem um comportamento diferente. Então você vai parar de ser criticada, vai parar de ser apontada e as pessoas vão entender que isso está fazendo bem e vão começar a olhar para você diferente. E a quarta fase, que é a fase que eu falo que quando as pessoas atingem essa fase, dificilmente elas voltam para o comportamento anterior dela, que é a fase da contemplação, que eu diria assim, que é a fase que a pessoa começa a servir de inspiração para as pessoas que querem evoluir e chegar onde ela está chegando. Então vamos usar o exemplo do emagrecimento. A pessoa ela já conseguiu perder um peso, ela está com os bons hábitos. Aí alguém na roda começa a falar: Roberto, tô vendo que você tem que emagrecer, não sei o quê. Pô, que legal, eu vou começar também. Então ela começa a servir de inspiração para outras pessoas. E aí, como ela começa a ter esse propósito, deixa de ser eu estou emagrecendo para mim, estou emagrecendo para uma estética, estou emagrecendo para alguma questão mais trivial, e ela fala: pô, eu preciso cumprir a minha rotina, eu preciso seguir, porque se eu não seguir, o João não vai seguir, a Ana não vai seguir, e eu quero que eles evoluam. Então eu sempre digo, quando a pessoa começa a chegar nessa fase, é muito difícil ela não conseguir seguir o processo e atingir o objetivo dela. Só que no meio tem todos esses entraves. E como a gente está falando do ambiente, o ambiente é um local que, querendo ou não, ele vai te machucar e ele vai te prejudicar. Eu sou uma pessoa que, no meu histórico dos últimos 15 anos, 12, 13 eu não ingeri bebida alcoólica. Até hoje, eu vou num ambiente, vou num evento, vou em algum lugar, fica alguém me fritando: "Pô, mas você não vai beber?" Eu falo: "Não, cara, não vou." "Não, mas bebe." Já teve gente que fica discutindo comigo em eventos por causa disso. Então, essa aceitação do ambiente é algo que eu vejo que, se a pessoa não estiver bem orientada, não estiver com um bom acompanhamento, não tiver com uma análise do padrões psicológicos e muito bem acompanhado de perto, isso é onde tem as barreiras para a pessoa evoluir. Por que você vê que as pessoas têm tanta dificuldade em aceitar alguém que está buscando melhorar, alguém que está construindo um caminho positivo? Olha, muito bacana tudo isso que você trouxe, vontade de comentar vários pontos. Sobre isso em específico, eu acredito que talvez o maior ponto por trás seja a falta de consciência do que ela está fazendo. Seja a pessoa que está criticando ali, né? Ela com a própria vida dela, seja o ato de querer incentivar, de querer criticar, fazer ali um bullying com a pessoa que é diferente dela, né? Então, talvez muitas pessoas nem beberiam, nem fariam tantas coisas se não fosse tão banalizado, se não fosse tão comum, tão aceito, esperado socialmente, né? Então, quantas vezes uma pessoa acaba aceitando o drink ali, aceitando um pedaço de bolo, alguma comida, porque simplesmente alguém ofereceu. E aí, vai ficar chato falar não. As pessoas... eu vou ficar em evidência, o que as pessoas vão pensar, né? Então, aí, a gente precisa ter essa atenção plena, essa consciência de por que eu tô fazendo alguma coisa. Eu quero mesmo? Eu quero beber? Eu quero estar ali naquele ambiente, né? Então, muitas vezes falta essa reflexão de até o porquê. Então, eu tô fazendo isso para não desagradar o outro. Tô fazendo isso porque eu tô preocupada com o que as pessoas vão pensar de mim. Então, são os pensamentos automáticos por trás daquilo, né? E, malemar, as pessoas percebem esses pensamentos automáticos, que dirá fazer toda uma reflexão sobre a função daquilo, sobre tudo que está por trás. E por que incomoda, normalmente, as pessoas ver outra pessoa evoluindo, na sua visão? Bom, acredito que cada um pode ter um motivo particular ali, né? Do porquê que aquilo poderia doer para ela.
talvez até um pouco por toda essa influência de mídia social, as pessoas possam achar que é falso, então de repente elas querem testar, porque elas nem acreditam que aquilo é possível, ou porque de repente elas esperam uma fórmula mágica e toda a consistência ali de uma pessoa que está fazendo diferente, talvez ela não acredite, talvez ela esteja até testando. É uma possibilidade. Roberta, na sua experiência de atendimentos, do que você hoje em dia acompanha da sua área, o que você diria, obviamente não tem como contemplar tudo ou entrar em uma especificidade, mas falando de uma forma bem geral, o que você diria que é os principais problemas que as pessoas têm hoje em dia? Vou citar 2, 3. Já associando com essa última resposta, é o piloto automático. Então, muitas pessoas vivem no piloto automático, sem entender para onde elas estão indo, o que elas estão fazendo, inclusive sem, de fato, se conectar com o que elas trabalham, com quem elas se relacionam, com o que elas comem. E o tempo todo a gente está fazendo escolhas. Mesmo que a escolha seja evitar ali uma responsabilidade, evitar fazer uma escolha, isso acaba sendo, paradoxalmente, já uma escolha. Então, o piloto automático, ele tem a função dele, ele não é um vilão total, mas a forma como a nossa sociedade vive hoje é muito prejudicial. Então, a gente não pensa sobre o que faz. Então, isso, acredito que acarrete tantos outros problemas. E isso daí você acredita, fazendo um paralelo, assim, de uma forma bem leiga, assim, de falar sobre o assunto. Você acredita que hoje em dia existem tantas pessoas perdidas, infelizes, se a gente pegar alguns dados até de questões de até taxas de suicídio, algumas questões assim, o que você diria assim, por que você acha que tem tantas pessoas perdidas atualmente, nesse sentido de se sentirem infelizes? Possivelmente, muitas pessoas hoje sofrem quase que de um perfeccionismo existencial. Então, elas criam ideias que são ilusões, não são nem possíveis de existirem, de fato, e elas vivem em busca disso. E aí, com isso, elas não toleram mais uma frustração, elas não suportam mais um desconforto. E a vida, na verdade, o sofrimento, ele é inerente à vida. Porque quando a gente quer algo, quando a gente valoriza algo, em algum ponto, isso vai tornar a gente vulnerável, no sentido de, se algo é importante, eu não quero perder isso. Se algo é grandioso ali, pode ter um grande resultado por trás, você vai correr um risco, né? Então, as pessoas, elas não toleram mais esse risco, esse desconforto, essa possibilidade de sofrimento. Com isso, elas acabam querendo exercer um super controle de todas as partes, né? E é muito importante, sim, que a gente tenha consciência e responsabilidade sobre a parte que a gente consegue controlar. Então, a gente precisa discernir o que está dentro do nosso controle do que não está. Hoje, muitas pessoas gastam tempo, energia, se preocupando com o que não está no controle delas, enquanto elas deixam de fazer o que está no controle delas. E aí, é um grande problema. Muitas vezes, nos meus atendimentos, do que eu acompanho, eu vejo pessoas que elas sabem o que precisa fazer, já entendeu a necessidade, reconheceu que precisa de melhora, mas elas, por algum motivo, elas não executam. No plano teórico é perfeito, mas é uma dificuldade de execução. Como que você vê isso? A gente sempre precisa entender as especificidades de cada caso. Mas o que acontece muito é que as pessoas, elas esperam uma fórmula, uma caneta, uma varinha mágica que vá simplesmente ali, quase que um The Sims, de quando a pessoa vai fazer aniversário, tem uma magiquinha ali, ela vira, de repente, se transformou numa outra pessoa, totalmente diferente. E isso não existe. A gente, para mudar,
passa por um processo de construção. Né? Então, nessa expectativa de que vai, de repente, surgir uma facilidade, uma coisa externa, né? As pessoas se contentam, as pessoas se colocam numa posição de passividade. Enquanto que para construir algo, a gente precisa agir. Mesmo que você esteja distante hoje de onde você quer estar, é começar no que está mais próximo. É dar o passo e aí se mantém em movimento. Você acredita que as pessoas atualmente estão mais sensíveis a fracassos, a ter que superar um desafio, a resolver um problema? Diminuiu a capacidade das pessoas em relação a isso? Eu não acredito que a capacidade das pessoas tenha diminuído, mas a percepção que elas têm sobre essa capacidade, definitivamente sim. É como se elas percebessem que elas têm uma baixa tolerância à frustração, ou que se algo frustrou, se algo deu errado, se algo doeu ali, que isso é um absurdo, que isso é insustentável, né? Então, definitivamente é uma habilidade a ser treinada. E a gente também precisa desmistificar, né, essas crenças irrealistas que estão por trás. Então, qualquer processo de construção vai acontecer ali um sofrimento, uma frustração. Não tem como você tentar e já de cara alguma coisa nova, alguma coisa desafiadora, e já de cara dá super certo, sem um esforço por trás. E aí a gente vai analisando a nossa conversa, a gente vê que está tudo amarrado. Sim. Porque o problema começa no profissional que vende a falsa promessa e vende um caminho sem obstáculos. E muitas vezes também da forma como o jogo funciona. Então, para você ter a atenção das pessoas que já estão vivendo ali no piloto automático, nas redes sociais, isso também é incentivado, né? Por como todo o marketing acaba funcionando. A minha visão particular da rede social é que é um problema. Minha visão, a visão do leigo aqui falando, porque a rede social é impressionante para mim, cara. A rede social, eu tenho que fazer um trabalho diário dela me guiar para coisa útil. Porque se você, por algum motivo, cai em alguma coisa mais de notícia de dia a dia, alguma coisa aleatória que caiu, no outro dia é só tranqueira na rede social e as pessoas estão se acostumando que para você ter audiência, ou você sexualiza, mostra a bunda, ou você vende uma falsa promessa. Porque a vida real está perdendo valor no algoritmo, na minha visão. Uma história real, um processo de construção, não tem visualização, né? Ninguém quer saber. As pessoas só querem saber de sexualização ou de algo mágico, igual você falou. Uma história mágica, algo extremamente imediatista. E aí a gente volta para a responsabilidade das pessoas. Então, o algoritmo não vai mudar a forma que funciona hoje, as redes sociais, as marcas, elas não vão mudar. Então, cabe a consciência de cada um, o que eu quero da minha vida, o que eu quero fazer com o meu tempo, que é o recurso mais limitado que eu tenho. Uma analogia que eu gosto de fazer com os pacientes, com amigos também, é de que se você estivesse jogando um jogo da sua vida, você iria perder o seu tempo deitado no sofá, rolando ali o feed, vendo bobagem, ao invés de fazer algo construtivo, fazer a missão ali do jogo. Você ia perder a vida, o jogo inteiro em algo que não vai te agregar, que seja agregar experiências valorosas para você. Eu não estou falando somente também de dor, sofrimento, trabalho. Não, é um pouco de tudo, né? E, Roberta, uma coisa que eu percebo, que eu acredito que é muito curioso, é que, continuando no tema da rede social, internet, é que cada vez mais é imediatista, né, as coisas. Né? Por exemplo, eu preciso fazer um vídeo falando sobre algo, eu preciso dar um jeito de fazer o vídeo em 3 segundos, 5 segundos, porque senão ninguém assiste. A gente vai editar os cortes aqui depois do nosso episódio, tem que cortar para tirar o que alguém fez, porque senão já aumenta o tempo do vídeo, não sei o quê. Então, a internet parece que nos obriga a ser mais impaciente.
para não aguardar, não esperar alguma coisa acontecer. E como você vê isso nas pessoas ou até no seu processo terapêutico que você trabalha? Acrescentando aí, recentemente eu vi em alguma palestra uma comparação de que a nossa capacidade de reter atenção está menor do que a de um peixinho dourado, que é em torno de 9 segundos, algo nesse sentido. Então, realmente, a gente está vivendo num ambiente e a gente está perdendo essa capacidade de buscar uma profundidade, de ter paciência, de saber esperar. E sempre também numa busca de ser mais produtivo, de otimizar o tempo. Mas se você para conversar com uma pessoa mais de antigamente, a percepção é que hoje a gente acaba tendo menos tempo do que a gente tinha, talvez ali há 30, 40 anos atrás. Teve um caso interessante que ano passado, eu quebrei meu celular, aí foi um imbróglio para resolver isso, porque tinha que trocar a tela, a bateria estufou no meio do negócio, tudo. E aí meu trabalho é basicamente consultoria, né? Eu fico praticamente de plantão o dia inteiro em relação a isso. Mas eu confesso que é um plantão exagerado para mim, assim, que assim, se eu entrar no computador frequentemente, dá para eu resolver tudo e ficar de uma forma atenciosa, né? Só que aí eu acabo ficando no celular a cada 5 minutos vendo se tem alguma coisa. E aí no fim eu fiquei com o celular uma semana sem celular até resolver tudo. Aí eu ficava com o computador em casa resolvendo as coisas. Nessa uma semana que eu fiquei sem o celular, eu tive a sensação que o dia tinha 50 horas. É impressionante. Me trouxe uma paz no sentido assim de como se tivesse um vício de eu ter que olhar o celular a cada 30 segundos, que eu não tinha percebido isso. Isso foi algo bem interessante desse episódio de eu ter ficado sem celular uma semana. E na minha cabeça, isso daí não ia conseguir trabalhar, não ia conseguir exercer o que eu preciso, e meu acompanhamento dos atendimentos foram normais, só que sem esse peso desse vício de entrar no celular, que você às vezes vai ver alguma coisa e no final você acaba vendo alguma coisa, outra coisa que não tem nada a ver, e já passou lá 10 minutos. Você é sugado ali pelo buraco negro do vício mesmo. Isso. Acaba sendo um vício. E, enfim, voltando para a chave da pergunta que você fez, né, como que eu vejo esse imediatismo dentro do processo terapêutico, enfim, dentro de um processo de acompanhamento da área da saúde, né? Infelizmente, sim, vem pessoas que têm uma expectativa de que elas vão terceirizar a resolução dos problemas dela. E isso não existe. Mesmo alguém que consiga, por fatores externos, chegar a um ponto onde ela deseja, se ela não se construir para se tornar a pessoa capaz de atingir esses resultados, ela volta. Então, ela vai ficar numa busca eterna dessa outra pessoa que vai salvar a vida dela, dessa outra pessoa que vai resolver os problemas por ela. Ela, no mínimo, vai se tornar dependente disso, muito provavelmente frustrada. Falando sobre emagrecimento, tem um raciocínio que me agrada bastante, que ele fala o seguinte, que a pessoa ela só emagrece quando ela não quer ser emagrecida, quando ela quer tomar a ação do processo dela. Porque hoje em dia é muito isso, a pessoa não quer emagrecer, ela quer ser emagrecida, ela quer fazer algo que de forma terceirizada vai fazer por ela. Então a pessoa ela quer manter uma rotina exatamente igual ela tem atualmente, só que com um resultado diferente. E esse é o erro no processo, como você falou, que não tem como a conta fechar. Perfeito, é isso. Acho que o grande valor está realmente nesse esforço, nessa conquista. Roberto, me tira uma curiosidade. No processo terapêutico, na sua linha, assim, a terapia, ela tem alta? Como que você trabalha com metas, com os pacientes? Como que é controlado isso? Estou te perguntando isso porque eu já tive algumas experiências, conheço algumas pessoas, em que a pessoa às vezes ficou vários anos e era muito mais, às vezes, uma conversa, um bate-papo semanal do que tá no ponto A para chegar num ponto B. Como que você vê isso na sua abordagem? Perfeito. Sim, o processo de terapia ele tem alta e essa alta vai ser associada às metas do paciente. Então, o que acontece na prática?
O paciente vem com demandas, com queixas, com problemas, com dificuldades. E a partir do momento que eu estou situada, né, um pouquinho melhor de quem que é aquela pessoa, os padrões, e com isso a pessoa também vai adquirindo esse autoconhecimento, né, a gente consegue entender, traçar aí metas de como que ela quer agir, né, qual que é essa mudança que ela quer na vida dela, que pessoa ela quer se tornar. Então, a partir disso, a gente trabalha em cima disso, conforme ela vai tendo os resultados, os ganhos e toda essa construção, a gente rediscute o processo. Então, como que tá sendo para você? Você acha que você já atingiu suas metas? Então, a gente tem parâmetros de acordo com cada demanda, né? Com cada especificidade da vida do paciente. Então, se o paciente vê que, o que eu queria resolver nesse momento, o que eu queria trabalhar, tá resolvido, a pessoa se encaminha para uma alta. Caso ela tenha novas metas, novos pontos que ela quer construir, a gente renova essas metas e segue o jogo. Mas a previsão é de que ela tenha uma alta, sim. E só para fechar aquele raciocínio que a gente falou sobre uma fragilidade, hoje em dia com os problemas do dia a dia, como que, pensando numa forma de ação, como que você orientaria uma pessoa com micro hábitos, pequenas coisas, para ela se tornar mais resiliente a essas frustrações que vai acabar acontecendo no dia a dia? Como que coisas pequenas que a pessoa consegue ir melhorando nessa parte? Recomendo fortemente fazer psicoterapia, mas a gente pode pensar que tudo começa na mente, né? Então, se a pessoa começa a perceber, a se perceber o que está passando na cabeça dela no momento que surgiu a frustração, mesmo que seja a menor frustraçãozinha ali no dia a dia, né? Ela vai começar a identificar um padrão. Então, pode ser nossa, tudo acontece comigo. Toda vez é comigo. Nossa, o mundo joga contra mim, né? Ela começar a perceber isso, uma pessoa que pensa dessa forma, como que ela vai se sentir? Ela vai se sentir feliz, potente, corajosa, animada? Ela vai arriscar? Ela vai agir corajosamente? Muito difícil, né? O que a gente faz tá alinhado com o que a gente sente e com o que a gente pensa. A gente consegue mudar isso com atenção e com intenção. Então, a pessoa percebendo que diante de uma frustração, ela já joga a toalha, ou isso é ampliado como algo muito ruim, como algo muito problemático para ela, ou até com uma personalização. Então, o cara me fechou no sinal porque é comigo, né? Então, isso pode se repetir em diversas áreas. Então, entender essa mentalidade de que, poxa, tem até uma frase que é engraçadinha, assim, se dê a devida desimportância, né? Porque nem tudo é sobre você. Às vezes a pessoa simplesmente se distraiu, às vezes ela foi mais seca, mais objetiva e não percebeu, de repente, que isso pode ter gerado alguma frustração em você. Ela pode estar passando por um problema pessoal. Então, muitas vezes, situações não são sobre nós. Agradeço, Roberto, pela sua participação. Acredito que foi uma conversa bem construtiva, que a gente vai conseguir trazer bastante conhecimento para quem nos assiste. E também de trazer também a informação de como que é uma psicoterapia adequada, como que é a questão de buscar profissionais que possam realmente trazer um crescimento e resolução de problemas e não cair no que a gente tanto evita propagar, que são as falsas promessas e profissionais oportunistas. Perfeito, Lucas. Muito obrigada.